Ned Leeds era um personagem totalmente sem graça e sem sal. Isso era o que eu pensava até Homem-Aranha No Way Home. Mas galera, a gente viu que ele pode ser muito mais. Na verdade, a gente descobriu que ele é um mago também. Ele é um feiticeiro, mas será que ele é mais poderoso do que o Doutor Estranho? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Tô vendo pornô. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ali, do Ali Nerd, seu canal sobre filmes e séries de heróis. E nesse vídeo vamos falar aqui uma teoria maluca, se o Ned é ou não mais poderoso do que o Doutor Estranho. E se você não assistiu Homem-Aranha No Way Home, vai ter spoiler daqui pra frente. E você deve estar se perguntando, como assim mais poderoso que o Doutor Estranho? O Doutor Estranho é um mago supremo? Bom, vamos lá, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. O Doutor Estranho, ele não é mais o Mago Supremo. Isso a gente descobre em Homem-Aranha No Way Home, quando o Peter vai visitar ele no Sanctus Sanctorum, e a gente descobre que durante os 5 anos em que ele foi blipado, que esteve desaparecido, o Wong estava vivo, e ele assumiu o cargo de Mago Supremo, ou seja, ele é o responsável por defender a Terra. Ele é o Mago dos Magos, o mestre das masmorras, o mago, o magão. Olha que diálogo merda. Beleza, vamos parar com os apelidinhos sem graça e falar um pouco mais sobre o Doutor Estranho. A gente já sabe ali a jornada dele, que apareceu no primeiro filme. Ele era um cara totalmente arrogante, um médico extremamente talentoso. Ele tem aquela memória lá, que é a memória fotográfica, onde ele lembra de tudo. Tudo que ele vê, ele só precisa estudar uma vez e ele aprende. E foi assim que ele se tornou um mago tão poderoso em tão pouco tempo do primeiro filme. E aí ele virou o Mago Supremo da Terra após a morte da anciã. E aí ele foi blipado. O Wong assumiu o cargo dele e agora ele é apenas um mago. Ele é o mago ali com o Wong e provavelmente ele vai ter que esperar um pouquinho para voltar pro cargo de Mago Supremo. Só que esse não é o grande foco de Homem-Aranha No Way Home. Na verdade, nem o Ned é, mas ele chamou muito a atenção nesse filme. Ele ganhou muito destaque. E era um personagem que eu não gostava. Eu já falei isso aqui muitas vezes, falei em análise, falei em live. Eu não gosto do Ned, pelo menos nos 2 primeiros filmes. Eu acho o personagem extremamente chato, eu já estava ali acostumado com a dinâmica de Harry e Peter, que eu achava legal, que era uma dinâmica meio doce amargo. Dá pra me ouvir? Eu não matei o seu pai. Ele queria me matar, ele que se matou. Já chega! E aí veio o Ned, que era um personagem totalmente sem sal, mas foi muito bem aproveitado em Homem-Aranha No Way Home. E tudo começa quando ele visita o Sanctus Sanctorum e conhece o Doutor Estranho. E ali começa a primeira interação que eu levei como uma piadinha ali no começo, mas depois mostra como sendo algo bem maior. No começo o Ned chega e fala, caramba, eu não acredito que eu tô no Sanctus Sanctorum. E aí o Doutor Estranho vai e fala, eu também não. E o Ned diz, eu acho que eu também sou mago, minha avó diz que eu tenho poderes, às vezes eu sinto minha mão formigando. Aquilo ali, galera, no momento saiu como uma pequena piadinha, ninguém botou fé nisso. E até o Doutor Estranho falou, então vai procurar um médico. E aí todo mundo riu e acabou. Só que aí teve a batalha do Peter com o Doutor Estranho. Nessa batalha, o Peter acabou prendendo o Doutor Estranho dentro da dimensão espelhada que foi criada pelo próprio Doutor Estranho ali, foi conjurada por ele mesmo. Foi no mínimo curioso, né? Ficou preso na própria armadilha. O Peter derrotou ele e aí o Peter voltou pra nossa realidade deixando o Doutor Estranho preso ali naquela dimensão. Foi uma mancada enorme, né? O cara foi ajudar ele, fez o feitiço ali pra todo mundo esquecer. Ele atrapalha o feitiço e ainda prende o cara numa cadeia ali de dimensão espelhada. Foi complicado. O próprio Doutor Estranho depois fala que ficou 12 horas suspenso no Grand Canyon. O que inclusive lembra a cena do Loki, né? Onde ele deixa o Loki caindo por 30 minutos em Thor Ragnarok. Bom, galera, após isso, quando o Peter volta, ele ajuda os vilões, porém tem o incidente ali do Duende Verde, todos os vilões se voltam contra o Peter, e aí tem todo o confronto, a Tia May acaba morrendo nos braços do Peter Parker, e é isso que leva ele pro fundo do poço. O personagem ali, ele se vê no limite, aí ele é dominado pelo ódio, quer matar o Duende Verde. E aí é quando ele foge e fica sumido, e os amigos dele ficam preocupados, o Ned e a MJ. E é nesse momento, galera, que a gente descobre que o Peter tinha deixado ali com eles aquele anel do Doutor Estranho de abrir portais, aquele anel para exercer magia. Inclusive, é dito em Doutor Estranho que eles só conseguem abrir portais com aquele anel, o que é curioso, né? Porque eu tenho certeza que eu vi em algum momento o Doutor Estranho abrir um portal sem precisar do anel, mas depois tem que reassistir tudo para ver se é verdade mesmo. O Ned tá com esse anel e, como a gente viu anteriormente, o Ned disse que tinha poderes, que ele achava que tinha poderes. Bom, ele usa um anel procurando o Peter, ele consegue abrir um portal numa cena que levou o cinema à loucura, ninguém acreditou quando ele fez isso, e aí a gente descobre, o Ned é um feiticeiro, o Ned tem poderes, mas como assim? Como é que o Ned tem poderes? Isso é totalmente diferente da versão dele nos quadrinhos. A gente esperava que o Ned fosse evoluindo ao longo dos filmes e no final aparecesse como o Duende Macabro. Essa é a evolução natural do Ned Leeds nos quadrinhos. É quem ele é. Ele é um dos vilões do Homem-Aranha,
Porém, aqui eles decidiram fazer algo diferente. Já que a gente teve as duas versões anteriores do Homem-Aranha, com o Andrew e com o Tobey, onde o melhor amigo deles, que era o Harry, acabava se transformando numa espécie de duende. O Harry do Andrew Garfield se transformou mesmo no Duende Verde, e o Harry do Tobey se transformou no Duende Júnior. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Mas eles não quiseram seguir por esse caminho. Ao invés de transformar o Ned no Duende Macabro, eles transformaram ele em um feiticeiro. Ele tem poderes mágicos. E galera, o que chama a atenção é que o Ned pode sim ter alguma inclinação. Provavelmente ele é bem talentoso por já ter conseguido abrir um portal. Mas o que chama a atenção é que ele não teve nenhum treino. E assim ele conseguiu abrir dois portais. Ele abriu 2 portais para trazer cada Homem-Aranha. E no final do filme ele abriu mais um para trazer o Doutor Estranho. Então a magia do Ned, queira ou não, foi o que salvou o mundo de verdade. Porque ele que trouxe as outras versões, que, vamos deixar claro, o portal dele não abriu uma brecha ali para puxar eles de outro universo, não. Eles já tinham sido puxados, os próprios Homens-Aranhas dizem que eles já estavam naquele universo e estavam procurando o Peter do Tom Holland. Ou seja, o Ned só abriu um portal para pegar eles de um lugar dentro daquele mundo. Esses portais do Doutor Estranho não abrem portal entre dimensões, entre universos. Aliás, isso é algo que a América Chaves pode fazer e deve ser explorado em Doutor Estranho 2. Inclusive, ela vai ser uma peça-chave no filme por causa desse poder de abrir portais entre universos. Que demais! Ai, que delícia! Mas galera, voltando aqui para os quadrinhos, é interessante como o Ned, se você olhar bem, ele foi bem construído ao longo desses filmes, e agora ele é meio que um feiticeiro também. Ele agia ali como o Ned da cadeira, mais parecido com um amigo parceiro do Miles Morales, o Gank Lee, que age como um nerd da cadeira, dando apoio para ele por trás ali do traje, né, já que ele fala com o Peter através do traje. Ele fez isso no primeiro, no segundo filme também, só que agora no terceiro, além de ser uma versão do Gank Lee do Peter Parker, agora ele também é um feiticeiro, parecido com o que acontece nos quadrinhos também, apesar de não ser tão famoso assim quanto a versão de Duende Macabro dele. Aliás, nos quadrinhos, o Ned Leeds acabou se tornando aprendiz de um feiticeiro quase tão famoso quanto o Doutor Estranho ali no mundo dos filmes, um feiticeiro que vai voltar em Doutor Estranho 2, o Barão Mordo. Eu consegui entender o que há de errado com o mundo. Tem magos em excesso. Acontece que na minissérie Homem-Aranha Simbionte Realidade Alienígena, o Ned acaba roubando um livro do Doutor Estranho e entregando para o Barão Mordo, e o Barão Mordo usa esse livro para criar uma nova realidade onde ele é o feiticeiro supremo, e o Ned nessa realidade é o aprendiz dele, o Ned é o ajudante dele, ou seja, o Ned também foi um feiticeiro nos quadrinhos. Não durou muito, mas o Ned foi sim parte dos feiticeiros supremos da Terra. Mas e agora, sabendo desses fatos, será que o Ned é mais poderoso que o Doutor Estranho? Porque se a gente parar pra pensar no primeiro filme lá de 2016, Doutor Estranho, o Doutor Estranho teve muita dificuldade para aprender magia. Ele não conseguia aprender e abrir aquele portal que o Ned abriu tão facilmente em um único filme, sem ninguém ali mostrando como fazer, o Doutor Estranho não conseguiu fazer no primeiro filme. Ele treinou muito e não conseguia abrir o portal e a anciã teve que colocar ele numa situação de vida ou morte. Ele ia morrer ali no Everest e aí ele conseguiu abrir o portal. A partir daí, o Feiticeiro Supremo evoluiu numa escala bem maior, mas até aquele momento ele teve muita dificuldade, coisa que o Ned Leeds não teve em Homem-Aranha No Way Home. Então será que o talento natural do Ned pode superar o Doutor Estranho? O Doutor Estranho é poderoso agora, só que o Ned conseguiu algo que o Doutor Estranho não conseguia sem treinamento. Mas é o seguinte, galera, tem um pequeno porém. O Ned já veio falando no início do filme que ele acreditava que ele tinha poderes, ele acreditava que ele também podia ser um feiticeiro. O Doutor Estranho fez chacota disso. E se você parar pra pensar no primeiro filme de 2016, o Doutor Estranho era totalmente diferente. Stephen Strange era um cara totalmente arrogante, metido e lógico, ele só acreditava no que ele via e com certeza era ateu também. Aliás, um dia eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esses super-heróis que são ateus nos quadrinhos, porque é engraçado o caso, por exemplo, do Homem de Ferro, que não acredita, mas ele conhece alguns, como o próprio Thor, que é um deus nórdico. E se você estiver interessado, comenta aqui embaixo, claro, respeitando a religião um do outro. Mas é isso, voltando aqui pro filme do Doutor Estranho, o Doutor Estranho é um cara totalmente cético e não acreditava em magia. Por isso ele teve tanta dificuldade, não porque ele não conseguia ou porque ele era burro. Como você é burro? Ou até talvez porque ele não tinha nenhuma habilidade com magia. Simplesmente pela falta de crença dele. Ele não acreditava que poderia abrir um portal mesmo. Ele não acreditava que ele era um mago e ele achava que na verdade ele só poderia ser um mago se tivesse as suas mãos curadas. Ah, você acha que consegue ver dentro de mim, mas não consegue. Só que eu sei quem é você. O Ned não, desde o início ele estava disposto a aceitar que ele era um mágico.
Ele acreditava que tinha poderes, mesmo que sem nenhuma evidência, só com um comichãozinho na mão. Então essa pergunta de se o Ned pode ou não ser mais poderoso do que o Doutor Estranho pode facilmente ser respondida com um não, ou sim, talvez. Que viagem é essa, velho? Porque, galera, é o seguinte, o Doutor Estranho teve dificuldade no que o Ned não teve, o Ned conseguiu abrir portal mais fácil, só que o Doutor Estranho, ele não era crente, ele não acreditava nisso. Então, se a gente colocar os dois assim para a par, tem uma boa explicação do porquê o Ned consegue fazer isso. E o Ned também estava usando o anel ali do Doutor Estranho, eu acho que deve ter alguma predisposição genética ou algo assim para magia. Não é só alguém pegar o anel e acreditar e fazer. O Ned realmente tinha disposição. Como eu disse, nos quadrinhos ele até foi um usuário de magia. E isso pode ser explorado lá no futuro, mas eu não acho que o Ned pode chegar no mesmo nível do Doutor Estranho. Porém, eu espero que isso seja desenvolvido e não seja algo que foi feito apenas para ser conveniente em Homem-Aranha No Way Home, já que foi bem conveniente que o Ned consiga trazer o Tobey e o Andrew pro filme e também o Doutor Estranho de volta. Foi meio que a conveniência de precisar de um feiticeiro. Agora a gente sabe que o personagem está indo pro MIT, a partir do quarto filme a gente não tem certeza se ele vai retornar ali pro núcleo de personagens, os novos amigos do Peter Parker, já que no final do filme de Homem-Aranha No Way Home deu a entender que ele vai se afastar dos amigos para deixar eles protegidos, porque ele acha que a vida deles é melhor assim. E nas palavras do próprio JJ Jameson, aonde o Homem-Aranha vai, o caos e a calamidade vai atrás. Então talvez ele esteja pensando nisso e se afaste dos amigos, e nem a MJ nem o Ned voltem no quarto filme. Mas se ele voltar, ele vai estar no MIT, e o Doutor Estranho no final desse filme demonstrou um pouco de interesse pelo Ned, já que ele viu que o Ned conseguia abrir portais, e ele ficou no mínimo curioso. O Ned consegue abrir, ele realmente tem poderes mágicos. Então, mesmo que o Ned esteja no MIT, a gente pode ter uma pequena cena do Doutor Estranho ou do Wong ensinando magia pro Ned. Quem sabe eles não desenvolvam mais esse personagem, ao invés de fazer mais um amigo do Peter ser um grande vilão, como foi anteriormente com os 5 filmes anteriores, a gente pode ter um novo amigo do Peter que é um aliado mesmo, com a sua magia e tudo mais. Não precisa ser o Duende Macabro. Ele pode ser o mago da cadeira a partir de agora. Tá bom. Eu realmente não sei como vão ser os próximos filmes do Homem-Aranha e muito menos sei como vai ser o destino do Ned Leeds. Esse personagem ainda pode crescer muito, tem bastante espaço com o que eles criarem Homem-Aranha No Way Home. Ficou muito legal o que fizeram com o personagem nesse filme e eu quero ver o potencial mágico dele explorado nos próximos filmes do Teioso. Comenta aqui embaixo o que você acha do Ned Leeds ganhando poderes de magia nesse filme, se você gostou, se você achou que foi forçado, deixa aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo que isso me dá uma moral, é muito importante, não custa nada, é só você apertar o botãozinho, esmaga esse like, vai me ajudar muito pro canal continuar crescendo aqui nesse primeiro mês de 2022, começando o ano com tudo, falando de Homem-Aranha. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, eu sempre falo de Marvel, falar de DC também, daqui a pouco sai a série do Pacificador que eu pretendo fazer vídeos para falar sobre ela, The Batman, Doutor Estranho. Se você é um nerd raiz que gosta dessas coisas, se inscreve aqui no canal. Nas telas finais vou deixar mais alguns vídeos para vocês conhecerem melhor o canal e a gente se vê no próximo vídeo.